Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje a fábrica de chocolates da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo. O fogo começou durante a madrugada por volta das 4h40 da manhã. A empresa está localizada às margens da BR-101, no norte do Espírito Santo. Mais de 40 bombeiros atuaram no combate ao incêndio. Em nota, a Cacau Show informou que nenhum colaborador sofreu ferimentos graves. Uma mega loja da empresa fica ao lado da fábrica, mas não foi atingida. A planta de Linhares começou a operar em setembro de 2022 e responde por 19% de toda a produção. Um jovem foi preso depois de fazer 2 pessoas reféns em um condomínio fechado na região metropolitana de São Paulo. As vítimas foram os pais da influencer Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar. As imagens da câmera de segurança da portaria mostram os suspeitos chegando no condomínio depois das 3 horas da madrugada. Um deles é morador do local. O trio se aproveitou da falta de energia elétrica para invadir a casa. Armados, os criminosos renderam as vítimas de 50 e 52 anos, que foram levadas até um dos quartos. Elas ficaram amarradas e foram amordaçadas. Eles estavam querendo dinheiro, um dinheiro que possivelmente estaria no cofre. Pois bem, não tinha dinheiro no cofre e eles foram subtrair bolsas, relógio, joias. E, diante dos fatos, eles se evadiram do local. Após o crime, as vítimas chamaram os porteiros que acionaram a Guarda Civil. As imagens do local ajudaram a identificar a placa do veículo usado no crime. O carro pertence à família de um morador de 20 anos que participou do assalto e foi preso. Ele permitiu a entrada de outros 2 comparsas que ainda estão foragidos. Um deles foi identificado. Adentrou e saiu com os indivíduos e retornou só, e nesse retorno ele deixou o carro na garagem da família dele e tentou se evadir do local dos fatos, tentando pegar um ônibus para posteriormente aí se encontrar aí com seus parceiros de crime. Nas redes sociais, Bruna Biancardi publicou um story tranquilizando os amigos, familiares e fãs. Ela informou que os pais estão bem, que não mora mais no condomínio e que não estava na residência durante o crime. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, completa 55 anos desde sua inauguração na Avenida Paulista. Um ponto turístico e cultural que atrai um público do mundo inteiro. Quem vem pela primeira vez costuma ter esse tipo de reação. Ai, estou extasiada. É tudo muito lindo. O impacto, na verdade, já começa pela grandeza do prédio, projetado pela arquiteta Alina Bobardi, ainda na década de 50. Só a estética do MASP já é algo assim que me chama muita atenção. E ver obras reunidas de vários estilos, de várias épocas, né, de diferentes datas, é algo que eu acho que cria uma história, né? A inauguração foi no dia 7 de novembro de 1968. Um evento que contou com a presença da Rainha Elizabeth. Foram adquiridas obras dos Estados Unidos e da Europa que se juntaram à arte brasileira. E o que a gente tem feito, pelo menos nos últimos 10 anos aqui, é colocar em contato, colocar em diálogo essas obras brasileiras com as obras da tradição europeia e mais as novas aquisições de artistas indígenas, negros, populares, que a gente tem integrado no nosso acervo. Cada detalhe de cada quadro você fica impressionada com tanta arte e bem antigas, né? Tem quadros bem antigos. Aqui no segundo andar ficam as obras do acervo do MASP. Ao todo são mais de 10 mil, entre pinturas em quadros, esculturas e objetos que são alternados mensalmente. Assim como o prédio, o acervo também é tombado. Tudo faz parte do patrimônio cultural nacional, o que atrai visitantes de todas as regiões do Brasil e do mundo. Stephanie veio do Amapá. Tudo que tem contribuição para a vida da gente, a gente tem que aprender e consumir isso. E Deltônio, de João Pessoa, na Paraíba.
terra do fundador do museu, o jornalista e empresário Assis Chateaubriand. E aí, já conhecia a história do MASP ou não? Conhecia a história do MASP, a relação com Assis Chateaubriand, que também é paraibano, a relação com a cidade de São Paulo, com o Brasil, com a ideia da arte moderna, com a ideia da arte difundida para mais pessoas. Os 70 metros do vão livre do MASP foram pensados como uma praça pública, para que a população pudesse desfrutar. É assim, o MASP é democrático. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Inclusive hoje, aniversário de 55 anos do museu na Avenida Paulista, foi um presente em dobro. Traz um descanso para a alma, uma vontade assim de levar todas essas obras para dentro da sala da nossa casa. Eu acho que vir para São Paulo e não vir para o MASP é quase que não chegar em São Paulo, né? Faz parte da cultura nacional e paulista. Nem que seja uma vez na sua vida, você tem que vir ao MASP pelo menos uma vez para você se sentir completa. O presidente Lula reforçou que está nos planos do governo alcançar a classe média com o programa Minha Casa Minha Vida. Ele dedicou conversa com o presidente dessa semana ao assunto. Até o fim do mandato, o governo quer entregar mais de 2 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida. Hoje, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, Lula voltou a prometer a ampliação do programa. Nós queremos, inclusive, faixa 4. Nós queremos que as pessoas que querem uma casa de 4 quartos, de 3 quartos, possam ter uma casa financiada pelo governo. Ou seja, porque está cheio de pequenos empreendedores individuais que não têm carteira assinada, mas que têm expectativa de querer comprar uma casa. O ministro Jader Filho afirmou que o governo tem discutido o assunto há meses e as negociações com a Caixa Econômica Federal estão adiantadas. Nós estamos conversando com a Caixa e nós estamos discutindo com eles para a gente poder fazer uma faixa estendida até R$12 mil. Na conversa, Lula falou sobre o decreto de garantia da lei e da ordem, que começou a valer esta semana em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós estamos combinados com os governadores, estamos combinados com a Polícia Federal, Marinha, Aeronáutica e Exército, e nós vamos, com a Força Nacional, com a Polícia Rodoviária Federal, nós vamos definitivamente, tirar o poder da organização chamada crime organizado. E Lula também falou para empresários na 6ª edição do Brasil Investment Forum, o maior evento de atração de investimentos da América Latina, e afirmou que o governo vai garantir o equilíbrio fiscal. O encontro é promovido pelo governo federal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Brasil tem a maior economia da América Latina e é um dos 5 principais destinos de investimentos estrangeiros do mundo. Somente no ano passado foram 86 bilhões de dólares, mais de 400 bilhões de reais. No evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre os investimentos públicos e voltou a defender a responsabilidade fiscal. O país precisa se planejar. Ele pode e deve investir, gastar, mas ele tem que saber fazê-lo, de maneira que a taxa de retorno desse investimento tem que ser suficiente para garantir a sustentabilidade no médio e longo prazo das contas públicas. O presidente Lula mudou o tom ao falar sobre a meta fiscal. No discurso para os empresários, ele criticou as privatizações, mas prometeu valorizar a iniciativa privada e afirmou que o equilíbrio das contas públicas será mantido. Nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Oi, Maria, boa noite. Havia muita expectativa para saber se haveria uma mensagem modificativa enviada para já estabelecer uma nova meta de déficit nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aconteceu, afinal, ou não?
Olha, Amanda, já adianto que não. Vou contar um pouquinho mais para frente, mas já adianto que não. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Esse relatório preliminar é um texto simplificado da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal mesmo, a votação desse texto principal, está prevista para acontecer só na semana do dia 20 de novembro. A LDO que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. E, bom, o texto aprovado hoje mantém a meta fiscal de déficit zero para 2024, como prevê o arcabouço fiscal. E aí, já falando sobre a mensagem, com o início dessa votação hoje, inicia a finalização dessa votação, acabou também o prazo para que o Executivo enviasse ao Congresso Nacional uma mensagem pedindo, a mudança dessa meta. Lembrando que semana passada o presidente Lula chegou a cogitar essa mudança, mas nenhuma mensagem foi enviada. A LDO, eu lembro, deveria ter sido aprovada em julho deste ano, mas a votação foi adiada por conta de outros projetos da pauta econômica do governo, como é o caso da reforma tributária. O relator da LDO, inclusive o deputado Danilo Forte, citou nesse texto preliminar que uma possível aprovação da reforma tributária pode influenciar positivamente nas projeções econômicas que serviram de base para a elaboração desse projeto da LDO. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. Pois é, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 20 votos a 6 o texto da reforma tributária. A expectativa é que o texto seja votado em plenário entre quarta e quinta-feira. Foi uma votação tensa. Para conseguir os votos necessários, o governo mandou reforços. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, foi pessoalmente à comissão tirar dúvidas dos parlamentares. Até o último minuto, o relator, senador Eduardo Braga, fez mudanças no texto. Acatou mais de 200 sugestões das mais de 800 emendas apresentadas. Entre as alterações, o relator criou um mecanismo que premia os entes federativos que arrecadarem mais com a distribuição de uma parcela maior do imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS. Eduardo Braga ainda incluiu uma trava para limitar a carga tributária do país. Não será permitido o aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. O que nós estamos garantindo com a trava que estamos oferecendo é neutralidade tributária. Por que nós estamos oferecendo a trava com a neutralidade tributária? Porque o período que nós estamos colocando, de 2012 a 2022, nós estamos colocando um valor de referência. E no quinto ano, verifica-se se essa média está acima ou abaixo da carga tributária. Se estiver acima, reduz-se a carga tributária. Outra mudança acatada pelo relator ainda garante a devolução aos consumidores de baixa renda do imposto pago na compra do botijão de gás. Mesmo assim, a oposição não ficou satisfeita e critica a falta de uma alíquota do imposto sobre valor agregado, o IVA. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, propôs uma emenda com sugestão de alíquota de 20%, mas ela foi rejeitada. Nós estamos partindo de um patamar em que há efetivamente um aumento de carga tributária. Ela pode ser distribuída no conjunto da sociedade. Nós vamos definir isso através das leis complementares, mas um fato, eminente relator, é que isso é um fato, nós iremos legar ao Brasil o maior IVA do mundo. Apesar da resistência, o texto foi aprovado por ampla maioria. A proposta mantém os principais pontos já aprovados pela Câmara, mas faz algumas alterações. A reforma acaba com 5 tributos: PIS, COFINS e IPI federais, ICMS estadual e ISS municipal. Em troca, será criado um imposto sobre valor agregado dividido em contribuição sobre bens e serviços federal e imposto sobre bens e serviços, que será destinado a estados e municípios. A alíquota ainda não foi definida, mas deve ficar em torno de 27,5%. Os novos impostos começam a ser cobrados em 2026, com alíquotas menores, mas o PIS, COFINS e IPI só deixam de existir em 2027.
Entre 2029 e 2032, o ICMS e o ISS começam a ser reduzidos e a alíquota do IBS será aumentada. Setores como serviços de educação e saúde vão pagar 40% do imposto. Há também isenções para produtos da cesta básica, transporte coletivo de passageiros e outros setores. A reforma cria ainda um sistema de cashback que prevê a devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda e cria o chamado imposto do pecado, com alíquotas maiores para produtos nocivos como bebidas alcoólicas e cigarros. O texto deve ser votado no plenário do Senado entre quarta e quinta-feira. E por ser uma proposta de emenda à Constituição, precisa de pelo menos 49 senadores favoráveis em 2 turnos de votação. Se aprovado no Senado, o texto volta para a Câmara por causa das alterações que foram feitas. A incerteza sobre se o Brasil vai conseguir cumprir a própria meta que estabeleceu para o resultado das contas públicas aumenta o risco em relação à economia. A avaliação foi divulgada hoje pelo Banco Central na ata da reunião do Comitê de Política Monetária. A análise chega uma semana depois de o presidente Lula dizer que dificilmente o governo conseguirá cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. O Copom reafirmou a importância de uma posição firme em busca do equilíbrio fiscal, porque ele é importante para cumprir o controle da inflação e para a condição da política monetária, para que o Copom possa reduzir os juros. O comitê manteve o posicionamento dos últimos meses e, por unanimidade, decidiu manter as reduções na taxa de juros em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. A Defesa Civil confirmou a 8ª morte causada pelo temporal que afetou São Paulo na última sexta-feira. A vítima estava internada em Ibiúna após ser atingida por uma árvore, mas não resistiu. 4 dias depois da tempestade da ventania, pouco mais de 40 mil imóveis da Grande São Paulo ainda estão sem energia. O Ministério Público Federal vai abrir inquérito para investigar a concessionária. Ao vivo, a repórter Valéria Luizete tem as informações. Boa noite, Valéria. Boa noite, Amanda, Augusto, e boa noite a todos que nos assistem. Cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas ficaram sem energia em São Paulo após o temporal na última sexta-feira. 4 dias depois, cerca de 141 mil imóveis ainda estão no escuro. O Ministério Público de São Paulo confirmou hoje à tarde que vai abrir um inquérito civil contra a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a cidade de São Paulo. O principal objetivo será investigar se a companhia tem profissionais suficientes para a prestação do serviço de distribuição de energia, bem como a qualidade do trabalho prestado. O promotor Denilson de Souza Freitas, da Promotoria de Justiça do Consumidor, se reuniu na tarde de hoje com representantes da concessionária. Essa reunião já estava prevista antes do evento climático de sexta-feira. O Ministério propôs na reunião que a Enel faça investimentos para atender melhor os consumidores e que assuma os prejuízos das pessoas que ficaram sem energia. Acompanhe o que o promotor disse. De comunicação estão noticiando o quanto essas pessoas estão sofrendo com falta de comida, ou comidas que perderam, medicamentos, hospitais que tiveram impacto, pessoas idosas, crianças, enfim, os impactos são sim enormes para a sociedade. Então, a ausência do fornecimento de energia, ele traz impactos para a vida, para a saúde. Isso tem a ver com dignidade humana. Desde sexta-feira, a Enel prometeu que o serviço seria normalizado até o final desta terça-feira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que pretende recorrer à justiça caso a Enel não cumpra o que foi prometido. Ele disse, abre aspas, vou entrar na justiça porque eles fizeram um compromisso público comigo de restabelecer a energia até terça. Eu não tenho poder de fiscalização, já que eles são regidos pela ANEEL. Portanto, se não cumprir o prazo, vou entrar na justiça, fecha aspas. O comércio na Grande São Paulo pode ter deixado de arrecadar até 126 milhões devido à falta de energia. A estimativa é da Associação Comercial de São Paulo. Consumidores também tiveram muitos prejuízos. O Procon orienta os clientes das concessionárias a entrarem na justiça. Acompanhe na matéria de Murilo Rincon.
Na casa da Vivian, a cada 5 minutos, ela testa o interruptor. Desde a tempestade que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, a casa dela está sem luz e só sobram os prejuízos. Nós perdemos comida da geladeira e do freezer, né? Apesar da gente colocar gelo, fazer o possível para perder o mínimo possível, mas alguma coisa a gente perdeu. E além disso, a gente não está conseguindo trabalhar, né? Nós trabalhamos de casa, então a gente não consegue se conectar com uma internet, assim, por longo período. Tudo está muito lento, não tem energia para o computador. Está bem complicada a vida, né? Hoje, eles só conseguem manter a geladeira funcionando graças a um gerador. E mesmo assim, só por um período. O gerador ele não pode ficar direto ligado, porque ele tem um problema de aquecimento. Então eu tenho que deixar ele, por exemplo, no máximo 6 horas operando. Aí eu paro ele por 1 hora, esfriando o motor. Enquanto isso, os alimentos também estão sujeitos a descongelamento. E aí, nesse meio tempo, eu reabasteço para durar mais 6 horas. A dona Lucy mora no mesmo condomínio. O marido dela, que está com pneumonia, teve que voltar para o hospital por causa da falta de energia, que alimentava o condensador de oxigênio que ele usava em casa. Ele está hospitalizado até agora e a situação dele é bastante grave. Já são quase 100 horas, né? 96 horas, alguma coisa assim, né? Que se foi a luz, não volta e eu não tenho como nem pedir alta para ele continua lá internado. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na capital e na Grande São Paulo, a previsão é de que até o fim do dia de hoje tudo seja normalizado. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, endureceu o tom contra a concessionária e ameaçou entrar com uma ação caso ela não cumpra o compromisso. Da nossa preocupação e da nossa insatisfação. Uma concessionária que atendeu 70% na sexta e 30% no sábado, né? Como é que uma outra concessionária até agora não completou 100%? Então, eu acho que é possível melhorar, porque todos eles acabam se baseando na questão do contrato da concessão que tem, e aí vai de uma concessionária ou outra ter uma responsabilidade maior com o seu cliente. Outro assunto que vem causando polêmica é com relação à indenização da população. O governo estadual diz que a responsabilidade pelos prejuízos causados é das companhias. Mas a Enel, por sua vez, diz que só vai ressarcir os prejuízos provocados pelas quedas de energia, como em caso de danos a aparelhos eletrônicos, o que não resolveria o problema das pessoas que perderam alimentos, por exemplo. Todo esse impasse fez com que o Procon entrasse na discussão. E informou que, independentemente do motivo, a empresa terá que descontar o tempo que o consumidor ficou sem energia na próxima fatura. A nota diz ainda que, se o consumidor tiver alimentos ou remédios que estragaram por falta de energia, ele poderá pedir ressarcimento. E orienta o consumidor a tirar fotos desses alimentos, das embalagens e da nota fiscal de compra ou embalagem de algum remédio, para ajudar na hora de pedir o reembolso. Em último caso, o consumidor também pode cobrar seus direitos na justiça. Ela pode tanto ir pela ANEEL, ou seja, a agência reguladora, de maneira administrativa, recebe essas reclamações e começa um processo administrativo. Ela pode ir no Procon, que também é uma esfera administrativa dos consumidores, e também pode buscar a justiça de maneira direta. Ela não precisa esgotar a fase administrativa para entrar com a ação, inclusive para danos morais. Eu duvido que qualquer tipo de companhia faça o ressarcimento de danos morais de maneira administrativa. Então, lamentavelmente, os consumidores serão obrigados a buscar a justiça. Pois é, em São Paulo, a falta de energia causada pela ventania que derrubou postes na última sexta-feira trouxe de volta a discussão do enterramento de fios elétricos nas vias. Hoje, o Ministério Público de São Paulo falou sobre o projeto. Em coletiva de imprensa hoje, no Ministério Público de São Paulo, o promotor de justiça do Patrimônio Público Social, Silvio Marques, disse que um projeto inovador de aterramento de fios está sendo desenvolvido há 2 anos. O município tem mais de 500 milhões de reais já depositados para essa contribuição, que incide sobre serviços de iluminação pública. Então, seria 1/3 da COSIP, 1/3 do Tesouro Municipal e 1/3 de um tributo chamado contribuição de melhoria. Esse tributo, ou ele é cobrado, ou o serviço não é feito.
A cidade tem cerca de 17 mil quilômetros de fios aéreos, segundo a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da capital paulista. De acordo com a Prefeitura, estão em execução ou foram enterrados 38 quilômetros de fios, ou seja, apenas 0,22% do total. A Prefeitura tem projetos para enterrar a fiação do centro de São Paulo, mas fatores como custeio e impacto na mobilidade dificultam o andamento do estudo. Para abranger a cidade toda, levaria em torno de 20 anos. Fazer, depois de 100 anos, com toda essa rede, iniciar ela agora, é uma decisão que é muito difícil de tomar, né? Tem questões econômicas, tem questões de logística, tem questões técnicas da rede em si, interferências com outras disciplinas dentro das ruas. Então, isso é uma decisão um pouco difícil de ser tomada e difícil de ser implementada. Por outro lado, o aterramento dos fios pode trazer uma série de benefícios para a cidade. A rede subterrânea ela é muito mais confiável do que a rede aérea. A rede aérea está exposta a todos esses intempéries. Então, um carro, um caminhão, a chuva, uma árvore que cai, uma batida de carro pode danificar a rede. E a rede subterrânea está ali. Então, as vantagens elas vão desde a confiabilidade da rede até a beleza da cidade, que você vai ter menos interferência em tudo isso. Em entrevista coletiva realizada ontem, o prefeito Ricardo Nunes disse que caso o munícipe queira enterrar os fios, a prefeitura vai auxiliar. Desde o ano passado, nós estamos tratando disso, acho que começou ano passado, outubro do ano passado, foi uma das primeiras reuniões, onde a gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Não farei de forma obrigatória. Em nota emitida pela Prefeitura de São Paulo, Nunes afirma que não vai cobrar qualquer taxa à população para a expansão de aterramento de fios de energia ou telecomunicações na cidade. Abre aspas. Não farei nenhum tipo de cobrança para a população na cidade de São Paulo. Pelo contrário, se alguém quiser enterrar os fios, a Prefeitura está disposta a pagar metade justamente para evitar que árvores caiam sobre a cidade. Fecha aspas. Conforme a Resolução 1000 da ANEEL, uma resolução de 2021 que regulamenta a relação entre consumidores e a distribuidora, dispõe que essa obrigação de aterrar e tornar a rede subterrânea não é da concessionária. Ela deve ser remunerada, custeada pelos acessantes interessados, né, nesse tipo de rede ou da própria administração pública, direta ou indireta. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã com o Igor Silveira. Igor, boa noite. Igor, eu sei que a região norte tem sofrido recentemente, né, com dias muito quentes e secos, teve até nuvem de fumaça por lá, mas hoje choveu. E amanhã continua assim? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã ainda tem previsão de chuva na região norte. E em alguns pontos, essa chuva vem acompanhada de trovoadas, viu? No sul do país também chove por lá, principalmente no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, essa chuva é um pouco mais fraca. Já no sudeste, o dia vai ser quente, abafado e não deve chover. Olha, máxima de 29 graus em Vitória, 32 graus no Rio de Janeiro, então vai da praia, e 32 graus também em Belo Horizonte. Em São Paulo, uma onda de calor também vai elevar as temperaturas e pode passar dos 30 graus. Olha só, 32 graus amanhã, 34 graus na quinta-feira, então vai esquentar bastante, e 19 graus na sexta-feira. Já no Nordeste, essa chuva começa a perder força e em Salvador a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Cuiabá, o tempo continua quente e abafado, com máximas de 38 graus. Amanda, Augusto. Perfeito, Calorão. Obrigado. Obrigada, Igor. Até amanhã, viu? Até amanhã. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá. Boa noite para você.